E vamos agora para a nossa primeira entrevista. A gente fala sobre o PL 38 de 2020, o Estatuto da Vítima, um projeto que tramita no Congresso Nacional e é idealizado por grupos de profissionais da área jurídica, de saúde, religiosos e entidades da sociedade civil de São Paulo e busca incluir aí uma série de medidas, sendo a principal delas despertar nas autoridades um olhar especial para as vítimas e não só para os crimes. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Celeste Leite dos Santos. Ela é promotora de justiça. Bom dia, doutora Celeste. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, Júlia, tudo bem? Doutora, então, para a gente começar o nosso papo de hoje, até para que as pessoas entendam do que a gente vai falar, gostaria que a senhora dissesse, então, do que se trata o projeto de lei 3890 de 2020. O projeto de lei ele visa a superação do modelo de Estado que nós vivemos hoje de viés iluminista. Nós precisamos, então, superar a lógica de um Estado desvinculado dos indivíduos concretos que o integram em uma sociedade também falando sempre num termo ficcional, como se não existisse pessoas, indivíduos concretos. Desde o século XVIII, que tem se isolado a vítima dos processos criminais e não tem sido feito nenhum estudo científico relacionado às vítimas de desastres naturais e pandemias. Então, nós procuramos, então, traçar um eixo vitimológico independente em que as vítimas, seja de crime, seja de pandemias, como a que estamos vivendo agora, desastres naturais, como o ocorrido em Maceió, Brumadinho, Mariana, elas possam ter um serviço especializado de apoio e acolhimento, tanto na esfera da saúde pública, quanto na esfera do acesso à justiça, porque o acesso à justiça não se confunde com o acesso ao poder judiciário, mas todas aquelas medidas tendentes a implementar os direitos humanos consignados na nossa Constituição Federal para que se possa obter uma justiça social. Agora, doutora, quando a senhora fala, né, e foi até a nossa abertura aqui, justamente falando sobre esse olhar para as vítimas, né, muitas vezes todos ficam debruçados para o crime, né, para aquele momento da fragilidade. E falando em fragilidade, não se sabe como a vítima se comporta com relação àquele crime. Esse olhar diferenciado para a vítima, a senhora que conhece muito do assunto, está debruçada sobre ele, convive nesse dia a dia, o que falta para essas vítimas? Além desse olhar que a gente está falando de um projeto de lei, falta um pouco de empatia? O que falta para elas? Falta que sejam efetivados os seus direitos, que é um comando da ONU de 1985, na Declaração dos Princípios Básicos das Vítimas de Crimes e Abuso de Poder. Então, para além de uma lógica processual, uma lógica que é voltada para a litigiosidade, que o Estado se substitui à vítima, buscando tão somente retribuir. Então, você paga com o mal da pena, o mal causado pela prática do crime. Falta para a vítima um apoio emocional, um apoio psicológico, falta para a vítima uma voz ativa dentro do processo criminal, que ela não seja instrumentalizada como uma mera testemunha, mas que a sua história e narrativas pessoais sejam valorizadas, não sejam colocados questionamentos a respeito da sua palavra e sejam tomadas atitudes tendentes a evitar a vitimização secundária. Então, que não possam ser formuladas perguntas de caráter discriminatório, relacionados a preconceitos de gênero, preconceitos relacionados à raça e cor. Então, que o juiz realmente tenha um poder diretivo do processo e, em crimes de menor gravidade, que sejam implementadas práticas restaurativas
destinadas não somente a ressocializar o infrator muito mais do que punir, mas também restaurar a vítima dos danos emocionais, dos danos psicológicos e também dos danos materiais sofridos. Nós encontramos ainda hoje resistência por alguns juízes em, por exemplo, já fixarem algo que está na lei relacionado à indenização para as vítimas. Ao não fazer isso, as vítimas são obrigadas a contratarem advogados, entrarem com um novo processo e reviver todo o trauma sofrido. Um exemplo clássico é no foro da violência doméstica, por exemplo, em que tem previsão expressa que tudo seja julgado por um único juiz, o juiz e promotor do fato, e na prática não é isso que acontece, sendo as vítimas encaminhadas para varas de famílias que nem sempre estão capacitadas para, né, sensibilizadas para perceber que, por exemplo, a vítima de um crime, qualquer que seja ele, numa negociação, ela não está em uma condição de igualdade, não está numa condição em que possa livremente efetuar concessões. Existem práticas restaurativas que são atentas a isso, mas certamente não é a mediação e a conciliação cíveis. Agora, doutora, a senhora... Sim, deixou bem claro essa questão. A senhora falou sobre, né, vítimas aí, às vezes, de violência sexual, doméstica. A gente sabe que nesse momento de violência doméstica ou violência sexual, já é difícil para a vítima ter que denunciar, né? Esse primeiro passo já é muito difícil, não é? E talvez nesse momento o PL, quando se fala de um olhar diferenciado para a vítima, seja também, né, dar os 2 passos atrás, né, a partir desse momento da denúncia, né, que a vítima se sinta mais acolhida nesse momento já de fragilidade. Sim, o projeto prevê a capacitação de todos aqueles que têm um contato direto com a vítima. Isso inclui os profissionais da rede de saúde pública, que muitas vezes a denúncia não é feita diretamente perante a autoridade policial, Poder Judiciário, Ministério Público. Muitas vezes a pessoa é atendida pela rede de saúde pública, que hoje tem um regramento legal que é obrigada a denunciar indícios de crimes de violência contra a mulher. Então, para isso, eles precisam receber uma capacitação de como acolher essa vítima. Da mesma forma, nós temos um poder judiciário, um Ministério Público predominantemente composto por homens. E isso influencia o olhar sobre a questão do gênero. Então, precisamos ter uma capacitação não apenas voltada à empatia, mas mais especializada de acordo com cada tipo de crime. Por exemplo, crimes de violência sexual, então, uma capacitação voltada ao acolhimento daquela vítima de violência sexual, o que perguntar, o que não pode ser perguntado, o que deve ser vedado, extirpado do nosso ordenamento jurídico. Já num crime de racismo, já teríamos uma outra capacitação especializada. Por sua vez, crimes de violência doméstica e familiar, seria toda uma programação que o ideal seria que isso já fosse dado nos bancos acadêmicos, mas nós sabemos que as faculdades ainda pecam muito nesse ponto da formação profissional. Então, antes que se ingresse num concurso público, então, durante a escola, que é obrigatória, pelo menos para a área jurídica, que sejam dados todos esses conteúdos teóricos e práticos de acordo com cada prática delitiva. Também não nos é ensinado como acolher as vítimas, macrovítimas, como que o fenômeno que nós estamos vivenciando, em que nós falamos que existem vítimas vulnerabilizadas, que não são uma única vítima específica da pandemia, mas que tem se alastrado por todo o país. E nós não temos um estudo epidemiológico sendo realizado tempo a tempo, efetivo, de quais são os principais grupos vulnerabilizados por essa pandemia,
como a sociedade e o Estado devem atuar nessa desvitimização, seja que isso não seja apenas a concessão de um mero auxílio emergencial, mas nas necessidades básicas humanas do ser humano. Desde o começo da pandemia, nós estamos com o projeto IJA fornecendo aos profissionais da linha de frente e às pessoas enlutadas um acolhimento emocional. E também fizemos um memorial às vítimas da Covid-19 no Parque do Carmo, porque essa memorialização, esse reconhecimento é uma ferramenta restaurativa tendente à desvitimização, já que até o momento as vítimas não tiveram um efetivo reconhecimento da dor que eles sofreram, que eles não puderam passar por esse momento de reflexão das exigências sanitárias que são impostas. Um outro ponto específico da lei é a unificação em um cadastro nacional das vítimas de crimes. Quando você faz um boletim de ocorrência, existe todo um formulário padronizado relacionado à figura do infrator. Quem é o infrator, onde ele mora, se tem filhos, se não tem filhos, e todos os riscos relacionados a ele voltar a delinquir. Isso está no nosso Código de Processo Penal, em um anexo de 1940. Não é feita essa mesma padronização em relação à figura da vítima. Nós não sabemos quem é a vítima do crime, não existem dados estatísticos que comprovem os riscos de vitimização e como seria a forma de se proceder ao combate dessa desvitimização. Porque já se sabe que o fenômeno da vítima e do ofensor são integrados. Então, a vítima de hoje, ela será, se não acolhida pelo Estado e pela sociedade, certamente um futuro agressor. Quantos e quantos crimes nós ouvimos que ele teve uma infância conturbada, que também foi vítima do mesmo tipo de crime. Então, ele é um fenômeno importante para o combate à violência na nossa sociedade, seja atendendo essas vítimas diretas, seja vítimas coletivas, ou seja, nós tratarmos a nível micro, com a padronização da figura da vítima, que essa também seja, desde o primeiro momento, considerada enquanto pessoa e não como um mero instrumento para a efetivação do poder punitivo do Estado. Agora, doutora, uma fala da senhora me chamou muito a atenção e até eu acho importante a gente explicar isso para quem nos ouve agora e nos assiste agora. A senhora falou a palavra vitimização. E o senso comum, às vezes, usa a palavra vitimização para negativo, para o lado negativo, né? Que seria aquela pessoa que se vitimiza de algo. E dentro disso que a senhora fala, na verdade é outra questão de vitimização, né? Vamos deixar claro para que as pessoas entendam desse ciclo de vitimização que a gente está falando. Não pode se confundir vitimização com vitimismo. Isso. São coisas diferentes. O vitimismo, a pessoa está naquela situação de vítima e não deseja sair daquele ciclo, porque ela está numa zona de conforto, conseguiu alguns benefícios em razão desse fato, não. O ciclo de vitimização, ele é um fenômeno que é estudado pela vitimologia e pelos práticos de justiça restaurativo e ele comporta fases. A vítima, ela passa por 4 fases básicas ao ser vítima de um crime. Cada um evolui em relação a essa fase de uma forma diferente, já que nós somos seres humanos diferentes. A primeira fase é a fase da verdade, em que a vítima ela passa por todo o processo interno de aceitação e reconhecimento de que ela foi vítima de um crime. Muitas vezes passam-se 10, 20 anos sem que a pessoa reconheça que foi vítima. E é muito comum, nós recebemos diariamente pelo Projeto AVARC pessoas que foram vítimas principalmente de violência sexual na infância, em tenra idade, e que demoram todo um tempo para identificar e reconhecer que aquilo foi uma vítima que aquilo foi uma violência sexual.
Aí ela passa para a segunda fase do ciclo da vitimização, que é a misericórdia. Porque a primeiro passo, a vítima ela tem de se culpabilizar pela prática do crime. E toda a nossa sociedade, ela auxilia com esses estereótipos negativos que você mencionou, esse julgamento da vítima, para que ela própria se culpe. Então, ela pergunta assim, por que eu fiquei sozinha com aquela pessoa naquele local? Por que eu andei só à noite? Por que eu bebi? Várias dessas circunstâncias. Então, ela precisa passar por um processo de perdão, que é o perdão dela mesma. E só então ela entra no ciclo da justiça, de querer uma resposta, na verdade, aí é um ciclo que para a vítima se identifica com uma vingança e que nada mais é a pena do que uma vingança pública pela prática do crime. Você substitui o mal do crime pelo mal da pena. Porém, isso não satisfaz a vítima, daí que surgem os teóricos da justiça restaurativa, das práticas restaurativas, dizendo não adianta, então, nós apenas nos focarmos nessa questão de imposição de penas, precisamos restaurar a vítima, porque o quarto ciclo é a obtenção da paz. Quantas e quantas vezes pessoas vítimas de crimes graves e os acusados com penas severas, nem por isso elas voltam a ter uma vida, que se pode dizer, entre aspas, normal, porque tem sequelas, tem consequências desses crimes que não foram acolhidas nem pelo sistema de saúde pública, nem pelo sistema de justiça. Ela foi instrumentalizada durante o processo e nós constatamos que muito mais que uma resposta penal severa, o que a vítima deseja é uma resposta, um reconhecimento, uma validação do que ela foi vítima de um crime. Essa validação pela sociedade e também pelos funcionários públicos, as pessoas que atuam na linha de frente do acesso à justiça. Então, tudo isso é um processo faz surgir uma necessidade de desvitimização. Você pode aplicar o mesmo raciocínio em relação às vítimas enlutadas. Primeiro, elas passam por um processo de aceitação da verdade, não puderam exercer esses rituais. Depois tem a fase da misericórdia, que ela tem que se perdoar, que ela não pode se responsabilizar por aquilo que aconteceu, que é algo que está acima dela. Nós ainda teremos vítimas vivenciando a fase da busca da justiça, ainda esse fenômeno está latente, a gente está vivenciando esse momento, mas chegará só para depois nós obtermos uma reconciliação social, uma ressignificação de tudo isso que nós estamos vivenciando hoje. Então, sejam vítimas de crime, catástrofes naturais ou pandemia, é necessário que o desenvolvimento de um serviço de apoio e acolhimento pelo Estado, pelos serviços de saúde pública, visando desvitimizá-las e reconhecendo que muitas vezes cada uma delas está numa fase diferente desse processo de vitimização. Quando você quebra um braço, você engessa esse braço, demora um tempo para que esse braço volte à sua funcionalidade normal. Da mesma forma, é quando você sofre um trauma, que o trauma é uma ferida emocional, uma ferida na alma. Esse trauma também afeta a fisiologia do ser humano, gera sequelas importantes, episódios de pessoas com depressão, transtornos de estresse pós-traumas, e isso interfere no dia a dia de cada indivíduo e da sociedade como um todo, no seu funcionamento e na sua organicidade. Por isso que é necessário, aliás, já passou do tempo do Brasil começar a ter um trato diferenciado com a vítima e lembrar que acesso à justiça não se confunde com acesso ao poder judiciário, que tem muitas outras ferramentas que podem ser utilizadas. Perfeito, doutora Celeste Leite dos Santos, obrigada pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp, um tema muito importante para a gente hoje aqui. Obrigada. Obrigada, doutora.